Olá, estamos no ar com a gravação desse novo vídeo, dando continuidade aos vídeos sobre biogeografia, falando sobre os biomas do mundo. Hoje é esse tema, biomas no mundo, né? Biomas são ecossistemas, né, que têm vida, enfim, nós vamos olhar dentro da perspectiva da visão geográfica. Você que está acompanhando esse vídeo aqui gravado no YouTube, entenda que é um vídeo em formato de live. Às vezes você está falando o nome do pessoal que está participando, que está entrando pelo Facebook para interagir, tá certo? Então vamos aqui para a nossa aula. Então esse tema é biomas no mundo, tá? Sim, antes de dar continuidade, não esqueça, você que está de se inscrever no meu canal. Já vi, está um canal novo, um canal que precisa de inscritos, né? Por enquanto tem menos de 100, eu quero bater a meta de 100, então você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva lá, compartilhe, comente, curta, tá? É uma iniciativa, isso é apenas uma ponta de um projeto que nós temos para ajudar estudantes de todo o Brasil. Temos o grupo terceiro ano, prepare-se para o Enem, temos o grupo também do ensino fundamental 2 até os anos iniciais do ensino médio, com professores voluntários, também faz parte desse projeto. Beleza? Então, aqui o vídeo é uma delas. Quero agradecer aqui a Joaquim Carlos Moreira por estar aqui acompanhando. Muito obrigado. Vamos aqui. Climas do mundo. O primeiro clima que nós vamos falar é sobre biomas, né? Porque quando você olha para uma cobertura vegetal, é um indicativo de qual clima se encontra naquele lugar, tá? Então, a primeira coisa que você vai ver não é simplesmente se você está sentindo calor ou frio, mas a vegetação é a forma mais fidedigna de identificar qual é o clima do local. Porque você pode ir para algum lugar e estar em um dia atípico, um lugar que é de clima a menos frio, mas está um dia de calor. Você pode ir num lugar que é de clima quente e pode estar num dia frio, tá? A questão meteorológica, tá bom? Então vamos aqui falar sobre os climas equatorial, tá? Que são as florestas equatoriais. Então, aqui nós temos os climas equatoriais, que diz respeito, quem já acompanhou as outras aulas sabe, que quando o nosso planeta ele tem as zonas climáticas. As zonas climáticas são a zona polar, próximos do zona polar sul e zona polar norte, próximo à Antártica e próximo à Groenlândia. A zona temperada, que é abaixo, tá? Depois vem a zona tropical, tá? São 3 zonas. A zona temperada tem também a zona temperada sul e a zona temperada norte, tá? E as florestas equatoriais são aquelas florestas que recebem mais incidência solar, são aquelas florestas que têm também maior índice de pluviosidade, que é a chuva que cai no lugar, tá? Aqui você consegue ver as imagens. Eu vou colocar aqui a lanterninha, o laser, que você consegue ver florestas densas, tá? Todas essas florestas, elas se encaixam em florestas equatoriais. Vamos ver algumas características das florestas equatoriais, algumas características das florestas equatoriais. Vamos lá. As florestas equatoriais estão localizadas em regiões climáticas, localizada próximo ao Equador, de elevadas temperaturas e grande umidade ao longo do ano, ou seja, a amplitude térmica em zonas temperadas, ou seja, de baixas latitudes, elas são pequenas, tá? E a chuva durante o ano todo. Por isso, vai fazendo com que haja que a sua vegetação seja densa, seja um desenvolvimento de árvores de mais de 60 metros de altura, se imaginam, mais de 60 metros de altura. As matas equatoriais abrigam as maiores biodiversidades do mundo, ou seja, porque tem água à vontade, tem insolação à vontade, tem vegetação à vontade, então onde se encontra, tá? As maiores biodiversidades do mundo. Nós também temos entre as florestas equatoriais, entre as florestas mais importantes, nós temos a principal, que é a Amazônia, na América do Sul, que existe a Amazônia Legal e a Amazônia, né, continental. A Amazônia Legal é a Amazônia dentro do território brasileiro, e a Amazônia continental é a Amazônia em seu aspecto geral,
tá? Porque a Amazônia não é só dentro do Brasil, né? Ocupa parte do Equador, ocupa parte da Colômbia, enfim, tá? Ele vem do Andes para cá. E queria aqui mostrar para vocês, né? Aqui falou o quê? Falou que a Amazônia, América do Sul, essa região aqui, essa aqui já é o Rio Amazônia, né? Conhecido, ó, Rio Serpentioso, tá? Em formato de serpente e tal. Nós temos aqui as florestas também da África, tá? Da Indonésia e da Malásia. Todas elas estão em zonas tropicais, beleza? Vamos agora para a próxima. Agora são ainda em climas tropicais, lembrando que equatorial é próximo mesmo à linha do Equador, tá? Latitudes baixíssimas, tá? Então, nas florestas tropicais, nós encontramos savanas e florestas tropicais, tais quais nós vamos ver agora. Ó, na região de clima tropical, predominam as elevadas temperaturas e alternância entre estações secas, invernos, e úmidos verão, tá? Que é o verão. Cobertura vegetal caracteriza por duas formações, savanas e as florestas tropicais, tá? Olha só, uma questão. As temperaturas têm alternância entre estações secas. Na Amazônia, praticamente você não vê, não consegue perceber o inverno, porque a amplitude térmica, que é a diferença, né, da mínima para a máxima na questão dos graus Celsius, é imperceptível praticamente. Mas na medida que você vai se distanciando da latitude zero para mais ou para menos, né, você vai tendo uma maior amplitude térmica. Aí o que acontece com essas regiões aí de savanas, de florestas tropicais? Vai acontecer mais uma amplitude térmica, tá bom? E aí se caracterizam duas, savanas que são tipo de florestas mais de porte médio, né? E também se caracterizam as florestas tropicais, tá? Olha só, as savanas são de formações arbustivas, ou seja, árvores, né, que apresentam raízes profundas, folhas grossas, né, latofoliadas, troncos retorcidos, né, no caso também que no Brasil, troncos retorcidos. No Brasil, as savanas correspondem ao cerrado, tá? E geralmente as savanas elas se encontram também em regiões de uma certa altitude, tá bom? Com o que dirá do Planalto Central, que dirá também ali do Planalto Goiano e etc. Então, são áreas que apresentam uma certa altitude, né? Venta bastante também. Esse vento, em junção também com as raízes profundas, né? Promovem para que os galhos ficam retorcidos. Eu não sei de onde que você é, se você estiver assistindo esta aula, se você está em uma região do Brasil onde o bioma é o cerrado, saiba que o cerrado característico como uma savana, tá? Na savana não existe só na África, a savana é um tipo de vegetação. E aí nós vamos ver também as florestas tropicais, que são encontradas próximas ao litorais, né, ao litoral, e o que acontece? O que acontece? As florestas tropicais são encontradas próximos ao litoral, como, por exemplo, nós podemos falar aqui da floresta atlântica, Mata Atlântica, e possuem algumas características de florestas equatoriais. São densas, quer dizer, elas são muito próximas, né? Florestas muito cheias, né? Tem áreas que você não tem nem espaço para andar, né? Umbrófilas, presença de umidade praticamente o ano inteiro, heterogêneas, ou seja, elas, né, têm uma definição de um tipo de fisionomia da vegetação e espécies latofoliadas, estratificadas, ou seja, estratificados estratos, né, grandes e tal, e também uma grande biodiversidade, né? A floresta, a Mata Atlântica foi uma foi aonde foi mais devastada
desde o império, do período colonial até hoje, né? Porque a maior parte da nossa população se encontra na costa, mas a floresta, a Mata Atlântica é uma floresta tropical, né? Uma floresta de clima tropical, chuva, bastante chuva, e há uma diferença também entre por que há uma diferença? Porque está próximo de litoral. As massas de frio, de ar de calor, né? E as chuvas trazidas pela maritimidade são maiores do que aquelas que o cerrado que se encontra no meio do país, tá? Está mais distante. No cerrado impera mais a continentalidade e na floresta, na Mata Atlântica, a maritimidade. O clima temperado, como nós vamos ver aqui, florestas temperadas, estepes e pradarias, né? Nós vamos ver aqui ainda clima temperado. Lembre-se das zonas, né? Eu quero aqui agradecer a Flávia, que está acompanhando a aula de Jequié. Jequié, se eu não me engano, está eu acho que está já chegando na zona de Cerrado, né? Eu acho que tem pouco também de... eu acho que está chegando na zona de Cerrado, se eu não me engano. Tem Caatinga também, né? Então, vamos lá. As florestas temperadas, né? Que nós vamos ver de clima temperado, são estepes ou pradarias, como essas aí. É bom vocês atentarem que quem está acompanhando o vídeo pelo YouTube gravado, vocês estão vendo aqui que tem as florestas, as imagens dessas florestas acima dos slides para você visualizar que tipo de floresta são essas aí, né? Vamos lá para os de climas temperados. Os climas temperados é o seguinte: clima temperado abrange a parte do hemisfério norte, América do Norte, Europa e centro da Ásia, e no hemisfério sul, sua ocorrência é restrita ao extremo sul da América do Sul. Eu vou até fazer aqui, vou apagar, vou tentar fazer aqui para você entender mais ou menos as zonas climáticas do planeta. Estou fazendo aqui uma bola para dizer aqui, ó, essa parte aqui é a polar, tá? Aí vem aqui aqui nós podemos encontrar temperada. Aqui no meio é equatorial, zona tropical, né? Zona tropical. Aqui você vai encontrar temperada de novo e aqui polar. É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso o que você vai ver para entender essa questão das zonas climáticas do planeta. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, nessa região, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar características por estações bem demarcadas, percebidas nos diversos aspectos da vegetação ao longo do ano. Como eu já falei, né, a vegetação aqui apresenta uma forma fidedigna de qual clima se encontra naquela região. As árvores das florestas temperadas perdem todas as folhas, ou parte delas, no outono e no inverno, tá? São decíduas ou caducifólias, né? Que são o tipo de árvores que nós encontramos nessas regiões. Bom lembrar que o único lugar no planeta onde você consegue encontrar as 4 estações bem definidas somente nas zonas temperadas, certo? E há esse tipo de vegetação. Por que a vegetação não cresce muito? Porque não é uma zona de tanta chuva assim, tá? Não é uma zona de tanta chuva. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais próximo dos polos, menos vegetação você vai encontrar, menos densidade da vegetação você vai encontrar. A maior densidade você encontra nas zonas tropicais, nas zonas equatoriais. E você vai diminuindo até chegar nas zonas polares, tá? Outra questão, as formações herbáceas, ou seja, a arbustiva, quando a gente viu lá, né, nas florestas tropicais, nas florestas equatoriais, agora nós já vamos para as herbáceas, que são uma formação vegetal mais baixa, são típicas de regiões clínicas, recebem o nome de estepes ou pradarias, tá bom? Quero agradecer aqui a dona Silvanda, minha mãe aqui observando o filho aqui dando aula. Ai. Vamos lá. As formações, deixa eu ver.
No Brasil, esse tipo de vegetação é dominado, que domina é o campos, né? No Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, o clima é temperado, tá? E campos. O próprio nome já diz, né? Campos, ou seja, uma região de gramíneas, de regiões de vegetação baixa, pastos, coisas assim, tá bom? Devido ao frio intenso, né? Devido também às 4 estações bem definidas. Agora nós vamos para os climas mediterrâneos, beleza? Clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea. O que é que nós vamos ver aqui na vegetação mediterrânea? São esses climas, essas imagens que você consegue ver, tá? Olha só, que linda, beleza? Vamos ver aqui o que é que se fala aqui nessa... o clima mediterrâneo está restrito a pequenos trechos, normalmente próximo a desertos, como a Califórnia, nos Estados Unidos da América, no Chile, né, no norte e nos nortes e sul da África e no sul da Europa. Né? Clima mediterrâneo, sul da Europa, a gente conhece o mar Mediterrâneo, tá? E assim, são restrita a pequenos trechos. Por exemplo, no Brasil, por exemplo, ninguém imaginaria que no meio do Nordeste você pode encontrar uma cidade que alguns dizem que não, outros dizem que sim, mas pode dizer que o clima assemelha-se ao Mediterrâneo, como a cidade de Garanhuns, que está no topo do Planalto da Borborema, tá? Então, por causa da altitude, há uma diferença no clima ali do Nordeste, dessa região, dessa cidade, tá bom? É caracterizada por é caracterizada por verões quentes e secos e por invernos brandos e úmidos, tá? Caracterizado por verões quentes e secos, né? Pouca chuva, né? Mas os invernos são brandos e úmidos, chovem bastante. Uma característica que acontece. Por quê? O Garanhuns, eu estou citando aqui um exemplo de Garanhuns, ganhou essa característica. Está no Nordeste, numa zona que tipicamente seria semiárida. A região semiárida é dessa forma que acontece. No verão é seco e quente, mas no inverno tende a chover mais e tal, né? E na medida que você vai subindo, né, a altitude, né, vai diminuindo a questão também dos graus, né? Se torna mais frio o lugar, tá certo? A vegetação predominante é arbustiva, ou seja, com diversas, como olivas, é uma marca também das regiões de climas mediterrâneos, tá? As oliveiras e etc. Então, arbustiva quer dizer árvores, tá? Árvores, tá? Como que você pode perceber. Climas frio, floresta boreal. Nós vamos agora ver o que é a floresta boreal, tá bom? Floresta boreal. Você vê a imagem aí, você já vê uma imagem mais... uma imagem, como posso dizer, que diferenciada. A primeira muito, muito branca, com gelo, florestas cônicas, né? Tudo mais. Então, esse clima frio manifesta-se em altas latitudes, né? Latitudes, eu venho falando durante esse vídeo todo, latitude, altitude, são fatores que condicionam também o clima. Então, são em altas latitudes e abrangendo áreas canadenses, norte da Europa e a Sibéria, tá? E a Sibéria. Como você pode ver, as maiores precipitações ocorrem no verão, né? Precipitações, para quem não entende, são chuvas, tá? O maior índice de chuva que acontece nesse tipo de clima frio, é no verão, tá? As temperaturas médias no inverno são inferiores a 0%, tá? A 0 graus, inclusive em outros períodos do ano. Não é somente no inverno, tá? Ô, Valdenor, muito obrigado aí, falando aqui de natureza. Isso aí. Então, em climas boreais, em climas frios, então, não é somente no inverno que você vai encontrar temperaturas abaixo de 0 graus, também no verão, tá? Você pode encontrar. As regiões, né, só perde para os climas
polares, né, em questão de frio. Né? Nesse clima, desenvolve floresta boreal, cuja vegetação é de grande parte espaçada, ou seja, densa junta. Espaçada quer dizer que existe algum certo espaço entre elas. Relativamente homogênea. Não, homogênea quer dizer que pode haver enclaves de outros tipos de vegetação, de outro tipo por exemplo, como você vê aqui nessa imagem aqui, ó, você vê a vegetação bem espaçada, mas no meio você vê neve aqui no meio, e não é, tem um certo espaço, tá? Homogênea, e destaca-se o pinheiro, tá? Pinheiro é uma árvore de formação cônica, essa formação cônica é justamente por causa da neve que cai, ela precisa, se ela ficar nas folhas, né, não vai aturar. Então tem que ter aquele formato assim para as neves elas irem como eu posso dizer a palavra, se sobressaindo, né, para não ficar ali grudada naquele tipo de árvore. Então tem esse formato cônico, tá bom? Como você pode ver aqui nessa imagem do meio e na imagem do lado, tá certo? E os exemplos dessa floresta são as taigas siberianas, a canadense e a escandinava, né? São as taigas, que são as florestas que nós encontramos, podemos chamar de florestas cônicas, beleza? Agora vamos falar de clima polar. Como eu já havia falado, esse é o clima mais frio, onde está a latitude mais alta, né, do planeta, tá? Onde há menos incidência solar, por isso há muito gelo. E você vai ver aqui algumas características da tundra, que são as florestas chamadas as tundras, que são as florestas o tipo de biomas, na verdade, né, do clima polar. Vamos lá, como vocês estão vendo aí, a vegetação sim, mas você vai entender como que acontece a questão da vegetação. Nos extremos norte e sul, a Terra, o clima é polar, tá? Como já havia falado. São registradas as mais baixas temperaturas do planeta e a maior parte do solo coberto do gelo permanente, sem vegetação. Sem vegetação. Outra questão interessante é que durante o verão há o degelo, ou seja, aquele gelo é derretido, né? E o solo exposto. Depois, com algum tempo, aparece a tundra, que é a cobertura vegetal de pequeno porte. Essa que você vê aqui no meio, tá? Que é uma espécie de gramíneas, uma espécie de vegetação baixa. Tá? Outro ponto que eu queria falar é que quando a gente fala de deserto, o pessoal imagina deserto como Saara, e outras, né, deserto como areia e etc. Mas existem também os desertos gelados, que são a região polar, tá? Não se chove, né? É uma região que não se chove. A mais que se chove é a região equatoriana. Climas de montanha, vegetação de altitude. Agora você vê aqui um gráficozinho aqui, é porque o meu sistema aqui está apagando, acendendo, senão eu ia explicar melhor para você. Mas vamos explicar como você vai aqui, uma altitude até 8.000, né? 8.000 metros de altitude acima do mar, né? Quanto mais alta a altitude, acima do 7, segundo esse gráfico, acima dos 6.000 metros de altitude, a precipitação vem por causa da frieza, né, em forma de neve. Aí os cones das montanhas, né, elas ficam todas geladas durante o ano todo. E aí vem a precipitação em hora líquida, outra hora em hora de neve também, quando você desce para uma forma abaixo dos 6.000 metros, até mais ou menos os 3.000 metros de altitude, e depois abaixo dos 2.000 metros, nós já podemos encontrar chuvas líquidas, tá? Vamos ver aqui que você vê o que acontece. E olha só, a vegetação também vai crescendo conforme aumenta a questão da chuva líquida, como você vê aqui nessa imagem do lado, beleza?
Vamos lá. Em altas latitudes, o solo permanece coberto por neve durante boa parte do ano. Isso vocês já viram. Até mesmo em locais situados em baixas altitudes, né? Porque até mesmo em lugares de baixas altitudes, como nós podemos ver aqui na região que nós podemos chamar dos Andes, região dos Andes, né? Você pode ver que neva lá também, mas não está no Polo Norte nem no Polo Sul. Neva por causa da altitude, tá? Em região de baixas latitudes, o clima tropical ou subtropical, as áreas montanhosas apresentam diferenças de formações vegetais. No sopé da montanha, a vegetação é a mesma da região de entorno. Já nos locais com mais de 4.000 metros de altitude, a neve sobre o solo durante todo o ano. Neves eternas, tá? Eu acabei de explicar isso, né? A quanto mais altitude, mais frio se torna. E também mais rarefeito o ar fica. Se você gosta de assistir futebol, Libertadores está indo aí, os times brasileiros temem jogar em grandes altitudes, na Bolívia, e etc. Tá? No Peru, eles, por causa do ar, né? O ar lá é diferente. Tá? Agora, climas desérticos, que são chamados de xerófilas. Tá? Por que climas desertos? Vamos lá explicar aqui. Você vê o deserto, que eu já tinha falado, mas existe vegetação também. Vamos entender aqui. Olha só. O clima desértico caracteriza pela aridez, escassez de água, com baixa precipitação, havendo pouca ou nenhuma vegetação. Quando não há nenhuma vegetação, nós já podemos chamar de deserto. Mas quando há alguma vegetação, nós já podemos chamar de algum outro nome. Tá? Olha só, em áreas desertas, formam-se vários tipos de vegetações. Plantas rasteiras, estepes, arbustos espinhosos, quase sem folhas e cactos. Né? Como você pode ver, ó, quando você vai para o Nordeste, vai encontrar dois tipos de caatinga. Caatinga hipoxerófila e a caatinga expoxerófila. Uma caatinga é a caatinga de característica mais alta, que já está próxima da zona de transição, que é arbórea, e outra caatinga que é uma característica mais baixa, onde você vai encontrar esse tipo de solo raso, pedregoso, por não ter tanto solo, né? As árvores elas não são grandes, porque também não há tanta chuva, e aí você vai encontrar também cactos e coisas assim. Mas não existe uma uniformidade acerca da caatinga, existem as caatingas, assim como o Abissab fala, os sertões, tá? Existem características fisionômicas diferentes. Então, aí vamos lá. Essas espécies, em conjunto, recebem o nome de xerófilas, né? Porque quando você expõe xerófila, quer dizer, a caatinga mais robusta, a caatinga mais, estou falando de um clima, né, xerófilo, né, de um clima meio que desértico, né, herbácea, mas também tem a hipoxerófila, que é já as árvores mais altas, como juá e etc. Né? Eu falo com tanta propriedade sobre esse assunto porque é da onde eu sou, né? E como sou ambientalista, analiso muito essa situação do ambiente, a questão da vegetação e tudo ao lado, tá? Os principais desertos localizam-se ao oeste dos Estados Unidos, no norte e no sul da África, no Oriente Médio, na Ásia Central e no oeste da Austrália, tá? Onde você encontra. E nosso vídeo termina por aqui. Eu quero agradecer a você que acompanhou essa nossa aula, tá? Pelo Facebook. Lembrando,